Olá, meu nome é Marcelo, essa é a disciplina de Morfologia do Português do curso de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa primeira aula do módulo 3, chamado Léxico. Na aula de hoje vamos estudar a formação dos vocábulos, o princípio da derivação. Nos módulos anteriores, nós tratamos dos conceitos básicos da morfologia, dos princípios da análise mórfica, dos tipos e das classes de morfemas e da flexão nominal e da flexão verbal. Nesse módulo, enfocaremos a formação de vocábulos. Nessa unidade, estudaremos a derivação em suas diversas modalidades e, em seguida, trataremos da composição. E, por fim, apresentaremos outros processos de formação de palavras que, apesar de serem bastante produtivos em português, são em geral omitidos pelas gramáticas escolares. Todo dia, novos vocábulos são incorporados ao conjunto de palavras de uma língua. É o que chamamos de o léxico da língua. Isso ocorre no ritmo das mudanças pelas quais passa a sociedade e resulta, em parte, da interação com outras culturas e outras línguas, inclusive o acesso a novas tecnologias e conhecimentos. E, em parte, da criativa e inovadora combinação de formas, às vezes ao sabor de modismos e preferências dos falantes. O acervo lexical da língua portuguesa pode ser formado a partir da herança ou de empréstimos. A maioria do acervo lexical da língua portuguesa é composto por palavras herdadas do latim. E, ao longo dos tempos, outros vocábulos foram incorporados ao léxico, oriundos de outras línguas estrangeiras, como o inglês e o francês. Vale lembrar que, no caso do português brasileiro, são numerosos os vocábulos que também foram advindos de línguas indígenas autóctones, ou seja, as línguas indígenas que eram faladas no Brasil, e diversas línguas de matrizes africanas, faladas pelos povos escravizados. No primeiro exemplo, dormir, amor, etc., são palavras herdadas do latim. O exemplo 2 trata de palavras vindas por empréstimo. Mouse, clique, por exemplo, da língua inglesa, e abajur, por exemplo, da língua francesa. No terceiro exemplo, temos então a aquisição de palavras que vieram das línguas indígenas e de línguas africanas. Caipira, capivara e pipoca, por exemplo, que vêm de línguas indígenas, e caçula, moleque, quitanda, que vem de línguas africanas. Existem ainda muitos vocábulos criados por meio da combinação de radicais e morfemas derivacionais. Dois processos de formação de palavras são mais comuns: a derivação e a composição. Na derivação, o vocábulo pode ser formado por um único radical primário a que se acrescentam afixos, prefixos ou sufixos, e aí a gente tem então o fenômeno da derivação. Então, panela mais o sufixo aço dá a palavra panelaço. Reter, reter, e fácil mais o prefixo mente, mais o sufixo mente, temos a palavra facilmente. A composição ocorre quando se combinam dois ou mais radicais. É o caso de dedo duro, pau de arara, beija-flor e auriverde. Nesse módulo, nessa unidade, nós falaremos especificamente do processo de derivação. Derivação e composição não se excluem mutuamente. Ao contrário, podem combinar-se à vontade. Do lado do Oriente, o horizonte se cartão postalizava clássico, que é uma frase de um verso de Carlos Drummond de Andrade, o verbo é derivado por sufixação, cartão postalizava, sobre um substantivo composto, cartão postal, que por sua vez formou-se de dois derivados, de carta e posta. Tipos de derivação. Bom, o processo derivacional apresenta-se em várias modalidades. A rigor, dada uma forma primitiva, teremos as seguintes possibilidades de produzir derivados. A gente pode acrescentar prefixo, então certo, mais o prefixo in resulta na palavra incerto. A gente pode fazer o acréscimo de sufixos, então a gente tem a palavra certo mais o sufixo esa e resulta na palavra certeza. A gente pode acrescentar tanto prefixos quanto sufixos, então a gente tem o in mais esa, e aí a gente tem a palavra incerteza. A gente pode também fazer um processo de derivação com a mudança de tema. Então, de estudar, a gente tem estudo, e a gente tem, por último, a mudança na classe gramatical da palavra. Então, do verbo dizer, a gente faz o substantivo o dizer. Quando ocorre acréscimo de sufixos, as gramáticas costumam usar a expressão derivação progressiva. O vocábulo primitivo tem seu volume aumentado, e o sufixo particulariza o significado da base. Ao contrário, se há perda de material fônico,
com perda de elementos no fim do vocábulo, usa-se a expressão derivação regressiva. Se empregarmos mais de um sufixo, temos caso de derivação primária, secundária e etc. Essa classificação permite a distinção entre radical primário ou raiz, que é a forma primitiva, radical secundário, que é a forma primitiva mais um sufixo, e o radical terciário, que é um radical secundário mais um sufixo. O mesmo se pode afirmar em relação ao acréscimo de mais de um prefixo. Derivação prefixal, também conhecida como prefixação. Esse fenômeno consiste em acrescentar um prefixo a uma base, o que aumenta o volume fonético e particulariza o sentido. Então, eu tenho um prefixo mais a forma primitiva. É o caso, por exemplo, de certo, onde a gente faz a adição do prefixo in, formando a palavra incerto. O mesmo ocorre com a palavra cansar. Acrescentando o prefixo des, a gente cria a palavra descansar. Sufixação, também conhecida como derivação sufixal, consiste em acrescentar um sufixo a uma raiz para aumentar o volume fônico e particularizar o sentido. Então, a gente tem a forma primitiva mais um sufixo. Então, certo mais o sufixo esa produz a palavra certeza. Ao passo que fácil mais o sufixo mente produz a palavra facilmente. A gente tem ainda a derivação por sufixo zero. Então, assim como existem formas flexionadas marcadas por morfema zero, também existem formas derivadas cujos morfemas não são foneticamente realizados. A gente faz aqui, então, a forma primitiva mais o morfema zero, ou morfema vazio. O princípio do morfema derivacional zero se aplica na derivação de formas terciárias, isto é, derivadas de estruturas com sufixo concreto na derivação primária. Então, o exemplo que a gente apresenta é forma, a gente está vendo ali a vogal temática A, mais o sufixo ato. Então, a gente tem a derivação primária, que forma a palavra formato. Se a palavra formato a gente acrescenta ainda o sufixo ar, a gente tem a formação da palavra formatar. No léxico, existem outras formas associadas que, de modo semelhante, requerem explicação por meio da hipótese do morfema zero. É o caso, por exemplo, de uno, cuja derivação de só pode ser explicada mediante o morfema zero. Então, a gente teria a palavra uno é formado pelo artigo mais o morfema zero, mais a forma o. O morfema zero serve tanto para explicar formas derivadas de nomes, que a gente chama de verbos denominais, anel, anelar, quanto formas derivadas de verbos, que a gente chama de nomes deverbais. Então, de saltar, a gente tem a palavra sal. Em ambos os casos, é evidente que uma forma é derivada da outra, apesar de não existir um sufixo derivacional concreto. Por isso, adota-se o critério do morfema zero. Aí resta uma pergunta: o verbo é derivado do nome ou é o nome que é derivado do verbo? Você já deve ter percebido que resta esse problema a resolver. Ora o verbo é derivado do nome, ora o nome é derivado do verbo. Como saber o que é primitivo e o que é derivado? Por exemplo, será que luta, o nome, deriva-se de lutar, do verbo, ou é o contrário? Conforme Walter Kedd, se o substantivo denota ação, será palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Mas, se o nome denota algum objeto ou substância, verificar-se-á o contrário. Matoso Câmara define os deverbais como nomes de ação, isto é, substantivos abstratos que correspondem a verbos cognatos. Assim, dança, ataque e amparo são vocábulos derivados, respectivamente, de dançar, atacar e amparar. Ao contrário, ancorar, azeitar e escudar são derivados de âncora, azeite e escudo. Esse também é o caso de lutar, que deriva de luta. Derivação regressiva. Às vezes, como vimos, na derivação de nomes deverbais por sufixo zero, a forma derivada apresenta perda fonética na comparação com a forma primitiva. Então, cortar, corte, pescar, pesca, tratar, trato e estudar, estudo. Há deverbais regressivos com as duas formas paralelas, uma com o tema em A, outra com o tema em O. Por exemplo, ameaçar, em que temos a forma ameaça e ameaço. A mesma coisa ocorre com trocar e gritar, em que se produzem as formas troca e troco. Gritar, grita e grito.
Abreviação. Abreviação é um fenômeno semelhante à derivação regressiva, também conhecido como redução, mas que não deve ser confundido com abreviatura. Segundo Bechara, a abreviação consiste no emprego de uma parte da palavra pelo todo. É comum não só no falar coloquial, mas ainda na linguagem cuidada, por brevidade de expressão. É o caso de extra por extraordinário ou extrafino, ou super, por exemplo, na abreviação de supermercado. Derivação regressiva versus a derivação ou abreviação. Apesar de alguns autores tratarem a abreviação como uma forma de derivação regressiva, convém distinguir os dois processos. Na derivação regressiva, ocorre mudança de classe gramatical. Por exemplo, os verbos passam a ser substantivos. Na abreviação, embora haja redução do vocábulo, a forma derivada é da mesma classe gramatical. Exemplos de abreviação. Então, nós já vimos extraordinário, extra, sarampão, que é a forma antiga da pronúncia da doença, né, que é sarampo. A gente tem fotografia, que dá foto, e aí a gente tem supermercado, super, cinema, cine e telefone, fone. Importante, as formas abreviadas não mantêm um padrão homogêneo. Derivação parasintética. A derivação parasintética consiste na adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um radical, de tal modo que a supressão de um ou de outro resulta em uma forma inexistente na língua. São vocábulos nos quais o prefixo e sufixo apresentam solidariedade formal e semântica. É o caso, por exemplo, de velho, no qual são incluídos o prefixo em e o sufixo "ecer", produzindo a forma envelhecer. Reparem que não existe a forma velhecer e tampouco a forma envelho. Derivação imprópria. Tem-se derivação imprópria na formação de vocábulos por mudança de classe gramatical, sem que se processe qualquer alteração mórfica. Os casos mais frequentes são de substantivação, o contra, o não, conseguir um 10, tu és o máximo, ou viajar, mas também há adjetivação. Por exemplo, comício relâmpago, navio pirata, pombo correio. Temos também a adverbialização, ter celular custa caro, anda rápido e etc. E, por fim, a gramaticalização. Todos foram atendidos, salvo meu pai. Essas são as referências. Muito obrigado.